Irmãos, olha só, nós falamos um pouco sobre isso na nossa vida. Nós temos algumas mentalidades que elas são de tradição católica. Você sabia disso? Mentalidade de nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, que são católicos. Mentalidade católica. Vamos tentar citar algumas aqui? Vamos tentar? Citar algumas? Querem começar? Uma bem conhecida. Vamos lá. A igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. Muito boa. Não há salvação fora da igreja. Né? Uma bem conhecida também. Né? Que não há salvação fora da igreja. E que quem consegue interpretar a Bíblia é somente os líderes. Né? Herdamos isso do catolicismo. E eu quero hoje fazer o seguinte. Aproveitar que está ali o título, Verdadeira Educação. Ellen White ela fala que se nós não aprendermos a ciência da verdadeira educação, jamais teremos lugar no reino de Deus. Jamais teremos lugar se nós não entendermos a ciência da verdadeira educação. Então veja, a educação, quando fala em educação, fala de uma pessoa educada, vem à nossa mente, né? Uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa bem equilibrada, e faz parte. Mas a gente esquece que essa verdadeira educação também fala sobre isso. Sobre, de fato, o que a Bíblia ensina sobre isso? Como fomos educados com relação? Ou seja, no âmbito religioso. E eu quero aqui, mais à frente, ler alguns textos aqui na Bíblia, que vocês vão entender. E eu quero aqui também fazer um alerta para cada um de nós que somos a verdade presente. Porque a gente enfrenta, na nossa vida, muitas acusações. Né? E como reagir a elas? Como os ministérios devem reagir a essas acusações? Né? Será que devemos devolver na mesma moeda? Então veja, nós julgamos ser da verdade presente, fazendo uma comparação entre a vontade do Senhor, do que Ele deseja para os últimos dias, nós aceitamos e queremos praticar tais coisas. Né? E julgamos ser da verdade presente. Né? Cremos que Jesus está voltando, estamos prestes a enfrentar o decreto dominical, né? E precisa de uma preparação para isso. Mas como devemos reagir a essas acusações? Isso é muito importante para cada um de nós. Mas eu quero antes fazer uma oração, e depois os irmãos abrem a Bíblia no livro de João. João, capítulo 9, o versículo 24 a 28. São 4 versículos. O que vocês entendem dessa passagem? O que ela nos ensina? O que essa passagem ela nos ensina? Quando a gente lê assim de forma simples, uma leitura simples do texto, ensina sobre o quê? Eu fiz um vídeo sobre este assunto, eu acho que foi eu, o Elias e o Isaías. Tem por título, Senhor, abre os nossos olhos. Né? Um chamado aí para cada um de nós, né? Que o Senhor possa nos abrir os olhos. Então veja, olha só. Então chamaram, verso 24, chamaram novamente o homem que fora cego. Aqui aconteceu que Jesus curou este homem que era cego. Jesus curou ele. E daí fizeram o seguinte, levaram até quem? As autoridades. Ou seja, para eles julgarem o caso, se era certo ou se era errado. E a primeira acusação que fizeram foi o seguinte, este homem curou no sábado, que era Jesus. A primeira acusação. Depois, conversa vai e conversa vem, já pularam para um outro assunto, que era o que realmente eles estavam querendo pegar Jesus. Não tinha nada a ver com o sábado. Talvez ali algum ou outro, o problema não era esse. O problema foi o que o irmão leu ali no verso 28. Então eles os injuriaram e disseram, tu és seu discípulo? Nós, porém, somos discípulos de Moisés. E eles falaram também, porventura, queres fazer que nós também nos tornemos discípulos deste homem? Daí eles falam, olha, tu é discípulo dele, mas nós somos de quem? De Moisés. Então veja, é nítido ali que havia um movimento à parte entre Jesus e os líderes da época. Não tem como negar isso. O problema que eles queriam ali, o sábado, foi só um gancho para eles poderem pegar Jesus. Eles queriam ali prejudicar Jesus. E disseram para Jesus, olha, tu tem discípulos, mas nós somos discípulos de Moisés. Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi isso constantemente. Né? Olha, nós somos da igreja adventista. Dizendo que eu não sou adventista. Que eu não sou da igreja adventista. Mas veja, Jesus era discípulo de Moisés?
É lógico que ele era, né? Logicamente que ele existia Deus da eternidade, né? Mas se botar quando ele viveu aqui na Terra, ele seguia a Torá, né? Mas a acusação foi que ele não era discípulo de Moisés, que ele tinha lá um outro movimento, né? Então, só para contextualizar isso. Mas eu quero aqui, irmãos, agora pedir para os irmãos ir para Mateus capítulo 10. Hoje já vamos usar só a Bíblia. Não vamos usar nenhum slide. Vamos só na palavra de Deus. E também não vamos usar o espírito de profecia. Mateus capítulo 10. E aqui nós vamos fazer uma trajetória para cada um de nós. Aquele que julga estar na verdade presente vai ter uma caminhada. E aqui vai falar um pouco sobre isso. Como vai ser essa caminhada? Olha só. Mateus capítulo 10, do 1 em diante. Vamos trazer para os nossos dias hoje. No final dessa leitura, você vai ver que está falando das pessoas dos últimos dias. Né? Logicamente que é uma dupla aplicação. E podemos trazer para os nossos dias de hoje. Veja bem. E ele chamando a si os 12 discípulos. Deu-lhes poder contra espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. O capítulo 1 diz assim. Depois o capítulo 2 vai falando o nome de cada um. O nome de cada um. Esse pedido que Jesus fez serve para os dias de hoje? Serve para os dias de hoje. Esse pedido que Jesus fez é feito para cada um de nós? É feito para cada um de nós. Outra pergunta é fácil ou é difícil praticar isso aqui? Eles mesmos não conseguiram. Então veja bem, olha só, agora vamos tentar entender aqui uma coisa. O que seria espíritos imundos? Será que é somente aqueles que ficam ali possessos? Ou se estende para uma outra classe de comportamento? Espíritos imundos. Pessoas. Vícios, coisa assim também. Vícios. Tá, interessante. Vamos lá. Mais alguma coisa? Ó, tem uma passagem do Espírito de Profecia que diz assim, ó. O mesmo Espírito que estava com o demônio gadareno estava nos líderes judeus. Só que atuava de uma forma diferente. O mesmo Espírito que estava com o gadareno, que lá se endemoniava, que aparentemente se via que estava possesso, estava com os líderes da época. E como é que os líderes da época eles agiram? Eles caíam no chão, se contorciam, eles não faziam nada disso. Então veja, nós temos que expulsar todo tipo de demônios, espíritos imundos, mas isso não se relaciona somente a essas possessões que a gente vê fisicamente, né? Não significa que seja exatamente isso. Só para nós refletirmos agora, enfermidades. Como vamos curar as enfermidades hoje? Também temos que curar as enfermidades. Qual seria a mensagem para curar todo tipo de enfermidade? Mensagem de saúde para os nossos dias hoje, né? Muito bem. Agora veja aqui. No verso 5 diz assim, ó. Estes 12 enviou Jesus dando-lhes ordens dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que seria essa mensagem hoje? Olha, não vão em direção aos gentios pregar esta mensagem. Que mensagem que eu li aqui anteriormente? Espíritos imundos, enfermidades, espécimes de doenças, etc. Né? Então, olha, quando vocês pregar essa mensagem, vocês não vão para os gentios e nem para os samaritanos. Vão aonde? Própria igreja. A própria igreja. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que coisa interessante. E diz assim, ó, enquanto forem pregar dizendo, o reino do céu se aproxima, curai os enfermos, olha só, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. E aí? O que seria isso para os nossos dias? Ressuscitar os mortos. Espiritual. Espiritual, na fé. Pessoas mortas na fé que estão na igreja, mas estão mortos na fé. Olha só. Continuar aqui. Continuando. Expulsai os demônios e de graças recebei e de graças dai. Depois fala. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Nem alforge para a jornada. Nem duas túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
Então veja, digno é o trabalhador do seu alimento. A pessoa que ela vai fazer isso, a pessoa que ela vai pregar, que ela vai instruir, que ela vai expulsar demônios, ressuscitar mortos, como nós vimos aqui trazendo para os nossos dias de uma forma mais espiritual, ressuscitar os mortos, né? Não que não possa acontecer de fato, né? Diz que digno é o trabalhador do seu alimento. Então veja, só uma reflexão para nós pensarmos. Agora continuando. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai que nela é digno, e ali vos hospedaste até que os que venham lhe perseguir. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, torne a vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir vossas palavras, quando vos partirdes daquela casa, sacode a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então veja, deveria ir aonde primeiro? Antes de ir para os gentios e aos samaritanos, deveria ir aonde? O próprio povo de Deus. Devemos ter isso sempre em mente. E agora diz assim, ó, esse verso chama bastante atenção. E Jesus fala para os discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Jesus mandou para onde? Bom? Olha só. Vocês vão fazer o seguinte. Eu vou aqui comissionar vocês. E vocês vão pregar o evangelho. Vão curar enfermos, expulsar demônios. Vão curar todo tipo de enfermidade. E faz o seguinte. Essa comissão é para o mundo todo. É para o mundo todo. Mas tem um lugar que eu quero que vocês comecem. Pelas ovelhas perdidas na casa de Israel. E depois ele diz o seguinte. Olha, quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Cuidado que vocês estão indo como ovelhas para o meio de lobos. E por que primeiro nas ovelhas? Da casa de Israel? Porque o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Porque o julgamento começa aqui. Por isso que precisa primeiro haver a mensagem aqui. Também, quem sabe... Também, lógico. Tem mais luz. Mais culpa, né? Claro. Depois ele diz o seguinte, ó, para você que acha que não vai ser perseguido, eu tenho uma péssima notícia para você. Diz assim, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios. Continuando, diz assim, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Agora, essa parte eu quero chamar a atenção. Como testemunho contra eles e os gentios. Então veja, mais uma vez aqui reforça que é para o povo de Deus. Porque diz, olha, você vai servir como testemunho para eles, que são os governantes do mundo, e para os gentios. Entende? E agora veja, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando vos entregares, não cuideis de como ou de que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Então, diz o seguinte, nós vamos ser perseguidos. Nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. No próprio povo de Deus. É o que está dizendo aqui. Mas diz uma coisa interessante. E isso você vai servir de testemunho para eles e para os gentios. E quando chegar lá, não se preocupe com o que você vai falar. Ele diz isso. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que vai falar através de vós. Abra em Mateus capítulo 5. Volte ali algumas folhas. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Você que é da verdade presente e você prega essa mensagem, qual deve ser o seu comportamento quando alguém te ataca? Quando alguém te critica? Então veja, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós vimos todas essas questões. E agora nós vamos fazer uma reflexão. O que Jesus nos ensina? O que ele nos ensina? Qual deve ser o nosso comportamento quando tudo isso acontecer? Quando nos perseguirem? Quando falarem mal de nós? Quando nos atacarem? Quando falar todo tipo de mentira? Então veja, é isso que eu quero chamar a atenção. E agora nós vamos entender como que nós devemos comportar diante de todo tipo de acusação.
Diz assim: ouviste o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que quem quer sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, racá, está sujeito ao concílio. Qualquer que lhe disser, és tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxerem tua oferta, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, deixa no altar a tua oferta. Segue teu caminho, primeiro reconcilie com teu irmão. Então, vem e oferece a tua oferta. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe, que é o seguinte. Jesus também diz, orai, como nós vimos na lição, orai pelo que vos perseguem, e fala quê? Bem de quem fala mal de ti. Devemos ter algum tipo de ódio, ira ou rancor contra o irmão? Por mais que o irmão nos faça mal? Por mais que eles inventam mentira? Como foi o posicionamento de Cristo? Em algum momento que ele foi injuriado, atacado, de todo tipo de acusação, o que ele fez? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse deve ser o comportamento de pessoa genuína, de pessoas que, de fato, estão no bom espírito. Quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Lembra que eu falei que nós somos doutrinados? Herdamos coisas que vieram dos nossos antepassados com relação à questão religiosa? E eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu já falei isso algumas vezes, eu quero compartilhar novamente. Você já viu pessoas que saem da igreja porque tiveram problemas com o pastor, problemas com o ancião, ou problemas com o irmão, ou qualquer outra coisa? Mas continuam ofertando e dizimando? Já viram isso? Entenderam a mensagem? Eu vou ler de novo. Portanto, se trouxerem tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Segue teu caminho, primeiro reconcilie com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Eu vou continuar aqui. Entre em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e tu seja lançado na prisão. Na verdade, eu te digo, de nenhuma forma sairá de lá enquanto não pagares o último quadrante. Então veja, irmãos, as pessoas brigam com a liderança da igreja, ficam de mal com o irmão, saem da igreja, mas continuam dizimando e ofertando. Eu faço uma pergunta, diante do que eu li, Cristo aceita? De forma alguma. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque entendem que o dízimo e a oferta é mais santo, mais sagrado que a lei de Deus. Eles entendem que é mais santo e mais sagrado. Por quê? Porque aprenderam assim. Agora veja a lógica. Cristo fala, olha, se tu tem um problema com o teu irmão, vai lá, reconcilie com ele. E nem adianta tu querer me ofertar, porque eu não vou aceitar a tua oferta. Então tu vai primeiro e concilia com ele, depois vem e tu me oferta. E as pessoas, infelizmente, ficam com a mentalidade de que a oferta e o dízimo é mais sagrado que o amor ao próximo. Por quê? Porque herdaram isso. Não entendem isso. E eu quero dizer, quem faz isso, eu não tenho nada contra você. Agora, o texto não diz isso. O texto diz que você primeiro precisa conciliar. Só que nós fomos ensinados de uma forma diferente. E agora aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção no seguinte. Para nós encerrarmos, 1 Samuel, vamos lá. Primeiro Samuel 24. Do 8 ao 15. Então veja, mais uma lição aqui nós vamos aprender com Davi, que é sobre como lidar com essas acusações e com a perseguição e com esse tipo de comportamento. Veja bem, Davi foi perseguido por Saul? Foi. Muito. Teve que fugir porque queriam matar ele. Muito. Mas muito mesmo. E aqui diz o seguinte. Diz assim. Deixa eu novamente ver aqui. Tá. Naquele encontro que tiveram na caverna, todos conhecem a história,
Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com sua face em terra e se curvou. O que Davi fez? Saul querendo perseguir ele de morte, e ele fugia de um lugar para o outro. E ele teve um encontro com Saul. E fez o quê? Teve a oportunidade de matar, não matou. Foi até na ponta da caverna, vamos dizer assim, numa certa distância, e gritou com Saul. E disse: Meu senhor, meu rei. E se prostrou diante dele. E Davi disse a Saul: Por que ouviste tu as palavras de homens dizendo: Eis que Davi procura te ferir? O que ele disse para Saul? Saul, por que está dando ouvido para as pessoas falando coisa que eu quero te matar? Por que tu está escutando os outros? E eis que neste dia, para te ferir, certo. E eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou, hoje na minha mão, na caverna. E alguns me propuseram que te matasse. Mas o meu olho te poupou e disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Além disso, meu pai, vê a borda da tua capa na minha mão. Pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba, tu vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la? O que ele disse ali para Saul? Ele disse: tu tá vendo que eu não quis te matar. Por que tá dando ouvido para os outros que estão falando coisas a meu respeito que não são verdade? Mas antes disso, ele se prostrou diante de Saul. E ele disse: Como ousar-me-ei eu tocar no ungido do Senhor? Só que ele fez uma coisa que chama atenção. Ele cortou o quê? O manto. O manto de Saul. E o que isso significa? O manto, a roupa, vestidura, biblicamente falando. Justiça. Ele, de uma certa forma, respeitou Saul, foi bem respeitoso e reconheceu Saul como rei e ungido do Senhor. Só que ele disse o seguinte: ele disse: Meu rei, tem um detalhe aí. Eu cortei a borda da tua roupa. E que significa o que também que nós sabemos? Caráter. E ele disse, e Saul provavelmente entendeu. Se nós vemos a história aqui, nós vamos ver que Saul entendeu. Ele disse: olha, eu te respeito, você é um líder, mas tem uma brecha no teu caráter. Tem um problema no teu caráter. Depois que ele mostra isso, no decorrer da passagem que você vai ver que Saul fala: Davi, nada fizeste contra mim. Eu estou errado e tu está certo. Ele entendeu a mensagem. E quem vai fazer essa justiça? Deus. Não somos nós. Nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos mostrar, vamos orientar. E sempre com o Espírito de Cristo. Eu quero terminar com essa mensagem para que nós venhamos a refletir sobre essas questões. E que Deus possa nos abençoar grandemente.